Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos do programa Polícia Cidadã, mais uma vez, diretamente do Fórum Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Agora nós vamos entrevistar o coronel da PM, Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tudo bem, coronel? Tudo bem, doutor Cleiton. Coronel, nós estamos num fórum que o título é bem instigante, bem provocador, que é Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Estamos em guerra, coronel? Doutor Cleiton, eu diria que sim. Aliás, eu venho teorizando já há alguns anos que o quadro de segurança pública do Rio de Janeiro, e marcadamente na cidade do Rio de Janeiro e nos municípios no seu entorno, na Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, nós temos mesmo um quadro de conflito urbano armado de baixa intensidade. De alguma forma, ele nos remete àquelas guerras irregulares que nós temos assistido pelo mundo, porque nós temos quadrilhas que transcendem mesmo ao significado jurídico da expressão, porque são massas, são enormes coletividades com um poder bélico de armas de guerra, dominando grandes territórios, que, ao longo dos anos, desenvolveram uma ideologia de facção e que promove quadros de beligerância onde temos feridos e mortos em números de guerra. Ora, o que é isso senão um conflito urbano armado de baixa intensidade? E que é algo recente. Recente em que sentido? Algo de 25 anos para cá, porque até meados da década de 80, nós tínhamos um quadro de segurança pública que era muito semelhante àqueles que temos em outras capitais do Brasil. Mas, desde que as armas de guerra chegaram para o narcotráfico, isso mudou. E, aos poucos, foi tomando uma gravidade tal que eu, sem nenhum receio, teorizo que nós temos um conflito urbano armado de baixa intensidade. E, por falar em guerra, já que estamos falando de conflito armado de baixa intensidade, como um gestor, o senhor coronel, chegou a ser comandante-geral da PM, como um gestor trabalha com a tropa? Por que eu digo isso? Porque talvez a polícia seja o órgão mais conhecido e mais desconhecido, por mais paradoxo que possa ser. Ele é conhecido porque todos sabem o que é polícia, e mais desconhecido porque não se estuda o homem da polícia, o homem de polícia, as ações de polícia, né? E todos, a população em geral, todos, quando estão numa situação de risco, chamam pela polícia. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, no Rio de Janeiro, vê o policial como um inimigo. Como um gestor lida com isso, com a sua tropa? É muito difícil administrar essa situação. O interesse pela polícia, mas o interesse pelas suas dores, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, esse parece que ainda não chegou, se chegou de forma muito incipiente às academias, aos espaços de produção daquilo que chamamos de conhecimento epistêmico, de conhecimento acadêmico seguro, de forma muito pequena. Me recordo de pouquíssimas obras que exibem estudos das duas instituições, principalmente, que trabalham nisso no Rio de Janeiro, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós temos a Polícia Federal também, mas não conheço nenhum estudo sobre os problemas da Polícia Federal nesse sentido. Mas, ainda assim, os estudos que foram apresentados, como um produzido pela professora Cecília Minaia na Fundação Oswaldo Cruz, não serviram, ou seja, não foram aproveitados pelo Estado
para, a partir daqueles conhecimentos, desenvolver programas de proteção, de melhoria de qualidade de vida. O policial continua, infelizmente, a ser tratado como peça de reposição, ao ponto, doutor Cleito, de a gente ouvir de gestores públicos que a morte do policial faz meramente parte dos percalços da profissão. Ora, isso é um absurdo. Ouvir isso da população já é um absurdo, ouvir isso do gestor público com responsabilidade de segurança pública chega a ser doloroso. A morte, em momento algum, deve ser entendido dessa forma. Nós podemos entender a nossa profissão como uma profissão ameaçada, onde o medo ronda e a morte ronda também, mas jamais naturalizar a morte dos policiais. E o que nós temos visto, infelizmente, é que isso foi naturalizado. Nesse ano, são mais de 60 policiais militares mortos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E o que causa algum tipo de reação da tropa. Sim. Ou medo, ou insegurança, ou raiva, ou revide, alguma coisa acontece com o homem de polícia. Olha, muitas vezes a gente até fica perguntando e agradecendo, né, a providência de não termos tido uma sublevação. Porque esses policiais, eles têm uma rotina de cemitérios que já deveria ter promovido até um movimento na instituição, e quando eu digo deveria, não que a gente torça para isso, para que aconteça, mas porque seria bastante lógico que nós estivéssemos encarando um movimento nas instituições policiais, exigindo, cobrando atitudes de Estado para a sua proteção, que não vimos até agora. É difícil motivar a tropa, é difícil manter a chama, o entendimento da grandeza do seu trabalho, mas ainda assim a gente vê as corporações trabalhando, executando o seu serviço e tentando evitar cada um de nós se transformar na próxima vítima. Saindo do homem de polícia, vamos para a população. A segurança pública, ela é um dever do Estado, mas é também um dever de todos nós. A população, ela precisa se empenhar nisso. Como nós, policiais, podemos chamar a polícia para nos ajudar nesse cenário? Primeiro, divulgando as suas boas ações. Uma polícia que faz 4.000, que atende a 4.000 ocorrências por dia, ocorrências bem-sucedidas, ainda que não plenamente conseguindo realizar prisões, mas fazendo o atendimento da melhor forma possível, tendo retorno de um grande número delas de forma positiva, realiza um ato ruim, comete um erro culposo por parte dos policiais, ou até doloso, e esse é o destaque. Aquilo se transforma no avião que cai. Ora, nós temos que aproveitar o que fizemos de bom ao longo do dia e divulgar para a população. Porque a população é massacrada, Dr. Cleiton, com informações negativas. Ela, de certa forma, é empurrada para crer que que as polícias estão a serviço do Estado para massacrar a base da população e não para defendê-la. Existe algo de subliminar nesse discurso que faz com que a população ela até entre num processo de não reflexão, apenas recepcione as informações negativas, naturalize uma corporação opressora e acaba esquecendo do quanto prestadora de serviço ela é, do quanto ela faz pela população. Então, cabe às polícias divulgar seus feitos bons, trazer a população para o seu lado e a população buscar refletir sobre tudo isso, entender que, obviamente, nós cometemos erros, mas estamos nas ruas para prestar o melhor serviço possível à população. Coronel, agradeço a sua participação. O papo é longo, o papo tem bastante coisa a ser feita. Eu acho que a gente já fica o convite para um próximo programa, para uma outra entrevista,
mas agora o nosso tempo é curto. Muito obrigado. Suas palavras para a população. Eu que agradeço muito ao convite, deixo um grande abraço aos amigos da Comunidade Segura. Me coloco à disposição sempre, quando precisarem, onde eu possa dar minha humilde contribuição para a difusão das nossas ideias, o que vai permitir, pelo menos, uma reflexão por esse ponto de vista, eu vou estar sempre pronto, sempre bem disposto a proceder dessa maneira. Nós é que agradecemos. E você, se gostou, entre na nossa página, mande mensagem para a gente, tire suas dúvidas, policiacidadã.com.br ou então no Facebook, policiacidadã.com. Muito obrigado e esteja conosco. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz.